E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá, começando mais um evento, mais uma palestra aqui no CONAESV 2021. Hoje é meu aniversário, olha que maravilha! Vamos lá, prazer enorme ter vocês aqui. E a gente vai falar justamente como prescrever exercícios para grupos especiais. A gente vai abordar diversas competências e habilidades que são primordiais na hora da prescrição do exercício para grupos especiais, tá bom? Muito bem, a gente vai dividir a nossa conversa em 4 grandes momentos. No primeiro momento, a gente vai usar essa técnica do 5W2H, que nada mais é do que as perguntas que são importantes, por exemplo, para a gente prescrever o exercício para grupos especiais. Uma segunda parte conceitual, a qual eu vivi e convivi com alguns médicos em alguns projetos que eu participei, e eu acho legal a gente ter isso, justamente porque uma das competências é essa conversa com o profissional de saúde, com o médico. Algumas questões de base, vou trazer 2 doenças com alguns conhecimentos que a gente tem que ter, e finalizo um pouquinho com questões práticas do dia a dia na prescrição do exercício físico para pessoas, né, que convivem com doença, que no caso da educação física a gente utiliza o nome e o termo grupos especiais. Muito bem. Então, para que a gente tenha uma prescrição de sucesso, uma ação de sucesso na hora de prescrever o exercício físico para pessoas que vivem com doença ou grupos especiais, a gente tem que ter algumas questões, né? Dentre essas questões, o 5W2H vem do inglês, como vocês estão vendo ali, né? What, who, why, where, when e how much, que é mais um ali que não tá, mas eu coloquei no português, tá bom? Então, para a gente prescrever, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai prescrever o exercício físico. E esse exercício físico, para pessoas que vivem com doenças, para grupos especiais, essa prescrição precisa ser mais de sucesso, como está ali, mas ela precisa ser mais detalhada, ser mais precisa no momento da realização do planejamento do programa de exercício, né? Para quem que a gente vai prescrever? Grupos especiais envolvem diversas doenças. Então, a gente tem que ter uma expertise voltada para isso, correto? Por que a gente tem que ter essa expertise? Porque algumas doenças, se você prescreve o exercício de forma aleatória, como a gente consegue ver aí na prática do mercado, isso pode ser a diferença onde agravar mais a doença dessa pessoa. Então, é importante que a gente entenda esse processo, entenda sobre os sistemas corporais, aonde que vai se aplicar essa prescrição, esse conhecimento sobre os sistemas corporais, doenças cardiológicas, doenças neurológicas, né? A gente tem que entender e trazer isso para a nossa prescrição, pois a gente vai utilizar quando, né? Aqui eu já abro uma informação muito importante. Quando a gente vai prescrever o exercício físico para pessoas que têm doenças, ela já vem diagnosticada do médico. Então, a prescrição do exercício para pessoas que vivem com doenças ou grupos especiais, ela tem que vir pós-diagnóstico do médico e liberação do médico, tá? Não adianta você querer prescrever sem essa liberação. Eu trabalho dessa forma, beleza? Como que você vai prescrever? É justamente o que a gente vai falar. Eu vou trazer 2 doenças para a gente tentar entender um pouco mais sobre elas, né? E aí, a prescrição, já adianto também, a maioria das prescrições do exercício para pessoas que vivem com doença, essa prescrição, a gente percebe que você fazendo o básico, né, obviamente atentando com alguns detalhes, você consegue ter um sucesso, tá? E aí, o quanto, apesar de não estar aqui, mas o quanto é importante a gente questionar essa questão, porque você vai estar prescrevendo um exercício físico, você vai ter que ter um conhecimento mais apurado dos sistemas corporais, né, da fisiologia, entender um pouquinho mais da fisiologia, entender um pouquinho de exames e tudo mais, essa conversa junto com o médico ali, com outros profissionais da saúde. Então, o quanto eu vou deixar aberto aí, né, apesar da gente entender que é uma situação complexa, mas quanto que é a hora-aula de um profissional de educação física que vai atender pessoas com doenças, né? Obviamente que varia muito, mas pense muito no valor que você dá ao serviço que você vai realizar. Primeiro conceito, né, entrando já na parte conceitual que a gente precisa entender, é a questão
que patologia é diferente de doença. E muitas vezes a gente utiliza o termo patologia querendo se referir à doença. E eu trago isso por quê? Porque fui chamado a atenção dentro de um hospital por um neurologista relacionado a isso. A patologia vem, né, a ciência que estuda a doença, ramo da ciência médica que estuda a doença. Percentual de alteração biológica do estado de saúde de um ser humano ou animal, manifestada por um conjunto de sintomas perceptíveis ou não. Então, a patologia é a ciência que estuda a doença, e a doença é o que eu acabei de falar, né? A alteração biológica do estado de saúde de um ser, né? Um conjunto de sintomas perceptíveis ou não, inclusive esses sintomas que vai fazer com que o médico consiga ter um diagnóstico dessa doença. Então, quando for usar patologia, lembre-se disso. Quando for usar doença, lembre-se disso, porque pode ser que em algum momento você vai ser chamado a atenção, e no dia a dia a gente vê o pessoal utilizando muito essa questão da patologia. Grupos especiais é outro termo que é bastante utilizado no nosso meio de profissional de educação física, e se você que não é profissional de educação física, mas está participando do congresso, esse termo, por exemplo, pode ser familiar, não ser familiar a você, né? E a nós, profissionais de educação física, a gente gosta muito, a gente tem um apego a essa palavra grupos especiais. No entanto, o nosso público, a população em geral, não sabe o que é o grupo especial. E eu trouxe um conceito de 2 autores, juntamente com o dicionário Aurélio, que grupos especiais é o termo comum entre os profissionais, no entanto, para a população não é comum. E adianto mais, aos profissionais da educação física, né? E é, caracteristicamente, de acordo com o SENA, um problema de saúde ou condição de caráter irreversível ou não, que interfira diretamente na prática do exercício ou apresente cuidados específicos na realização de um programa de exercício físico, né? Então, ele traz que essa característica irreversível ou não daria condição a afirmar que essa pessoa precisa de uma atenção maior e, no entanto, um grupo especial. Então, trouxe esse conceito para a gente ter essa noção. Grupos especiais, na maioria dos casos, é mais utilizado para nós, profissionais de educação física. Vejo muito usando na medicina e nos outros profissionais de saúde, grupos de risco. Então, esses termos, esses conceitos são interessantes para a gente ter uma noção relacionada a isso. Correto? Como coloquei aqui, né? Grupo de risco é um grupo populacional exposto a um dado fator ou identificado com um determinado marcador de risco. Medidas de risco, formas de avaliar, mensurar, medir o risco. As clássicas são já comentados coeficiente de incidência e de prevalência. Prevalência é o número, quantidade de pessoas acometidas por algumas doenças. Incidência é a probabilidade, né? A possibilidade, o risco, tá bom? Muito bem. E aí eu vou já passando para as questões básicas, introduzindo duas doenças, né? Primeiro a gente vai falar de uma, depois da outra, e que a gente precisa já abordando algumas competências, alguns conceitos importantes que a gente tem que ter. Então é o seguinte, o que a AIDS e o Covid-19 possuem em comum? Vou deixar você pensar, hein? Muito bem, você pensou aí, falou doenças causadas por vírus, né? Apesar delas terem características diferentes, elas são, elas interferem, né? Elas entram no nosso corpo por meio de vírus. Então, a AIDS, por si só, é um vírus que afeta o sistema imunológico, né? Fazendo com que atacando principalmente os linfócitos TCD4. E, consequentemente, a gente tem um sistema imunológico afetado, e aí, por consequência disso, a pessoa que vive com AIDS, ela pode ser acometida por outra doença e levar à morte. A gente sabe que hoje em dia tem e esses tratamentos estão dando uma maior longevidade aí às pessoas que vivem com AIDS. Então, assim, o básico que a gente precisa saber das doenças é a definição
alguns aspectos epidemiológicos, que eu acabei de falar também, essa questão do tratamento, né, uma doença dos anos 80 e tudo mais. A gente precisa entender um pouquinho dos mecanismos fisiológicos, os quais também pincelei um pouquinho. Precisa saber como se faz o diagnóstico, mas não dar o diagnóstico. Isso é competência exclusiva do médico. Precisa entender do tratamento, porque ele vai estar relacionado ao exercício físico, como é que é essa interação. No caso da AIDS, por exemplo, os remédios utilizados, eles aumentam o colesterol e o exercício físico ajuda a diminuir o colesterol, né? Entender o que os medicamentos fazem e também ter uma noção, na realidade, não ter uma noção, né? No exercício físico, a gente precisa ter as diretrizes específicas para cada doença para a gente prescrever o exercício. Em mente, né? As diretrizes têm que estar em mente. Então, o HIV/AIDS, como a gente falou, né? O HIV é o nome do vírus, AIDS é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, qual a importância epidemiológica mundial e nacional dessa doença? Então, trouxe só um exemplo para a gente entender, né, o quadro mundial da doença e o quadro mais relacionado aqui ao Brasil, vamos dizer aí o quadro regional. E acredito que a maioria que está participando aqui percebeu, né, em alguns momentos, por exemplo, no Brasil, que os idosos estavam sendo acometidos mais do HIV/AIDS. Outro momento foram os mais jovens, e isso tem relação justamente com o comportamento, com a cultura. Então, precisa ter uma visão também mais ampla desses processos. Então, aqui tem mostrando a prevalência no mundo, 34 milhões, no Brasil, lembrando que são dados de 2012, chega a 1 milhão de pessoas que contraem o vírus, né? A incidência por ano no mundo é de 2 milhões, 40 mil no Brasil. 1,7 milhão de pessoas morrem no mundo ocasionados pelo HIV/AIDS, e no Brasil, 12 mil pessoas, né? E aí, esse vídeo que eu vou mostrar agora, ele é bem interessante porque a gente vai entender um pouquinho mais como que ocorre, né? Então, o HIV/AIDS é um vírus onde ele entra na sua célula e o que que ele faz nessa célula? E aí, só vou dar uma pausa aqui para a gente entender um pouquinho, né? Então, a gente tem aqui o vírus, certo? Só um minuto. A gente tem um vírus e ele vai entrar na célula saudável, né? A gente está verificando aqui que ele tem, né, algumas características, pelo menos no desenho, próximas ao coronavírus, inclusive essas espículas aqui são diferentes no coronavírus, por isso que chama o nome de corona, né? E aí esse vírus, o que ele faz? Ele vai conectar a célula saudável, como a gente está vendo aqui, ó, e aí, no caso ali, passou a célula CD4, ou seja, o linfócito, a célula de defesa do nosso organismo, ela é acometida pelo vírus da AIDS. E o que que esse vírus faz? Ele entra na sua célula, né? E aí usa todo o aporte do maquinário da sua célula, né? Realiza aqui a transcriptase reversa, produzindo aí a estrutura importantíssima para a cópia do vírus, como a gente está vendo aqui, ó. Aí ele entra no núcleo, né? E aí começa a multiplicar o RNA viral. E aí, consequentemente, com isto, ele sai ali do núcleo, entra na sua célula, utiliza o maquinário, como a gente falou aqui, ó, e começa a produzir novas estruturas e novos vírus. Utiliza até, ó, a membrana celular da célula saudável, e ao final, aqui não mostra, né? Mas ele destrói as células as células TCD4, como a gente mostrou. E aí, o que acontece? Eu vou voltar aqui só para a gente verificar, ó. A gente cliquei bem no lugar exato, olha que legal, né? Então, aqui, ó, transcriptase reversa, tem alguns remédios que agem nesse momento. Outros remédios agem nesse momento aqui, né? E remédio não, vou utilizar a palavra medicamentos. E esses medicamentos, a gente entende esse processo, né? Por consequência, a gente tem que entender como que o exercício físico atua nessa condição. Por exemplo,
exercício físico e o HIV, ele tem se mostrado, o exercício físico tem se mostrado ter uma afinidade aos linfócitos TCD4. E aí o artigo que a gente vai mostrar aqui, um estudo até aqui da Universidade do Mato Grosso do Sul, do professor Voltarelli, mostra que o exercício combinado teve, né, aumentou as células TCD4. Então, um negócio, uma informação bem importante. E aí, como a gente falou lá, ó, agentes inibidores de transcriptase reversa. Então, tem uma série de medicamentos que vão agir lá naquele mecanismo que a gente mostrou de transcriptase reversa, né? Tem outros que são inibidores de protease, que é uma fase anterior a esse processo, tá? E aí, o que acontece? Além dessas informações básicas, e como eu falei, a gente tem que seguir as diretrizes, a gente tem que entender, falei um pouquinho do mecanismo da doença, que a gente tem que entender, né? E tem que ter as noções, né? Buscar informações em instituições que são referência para as doenças, por exemplo. Aqui eu trouxe, ó, tem a Sociedade Brasileira de Hipertensão, então lá vai ter uma diretriz para o exercício físico, né? Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, lá vai ter alguma diretriz para alguma doença. Aqui, ó, Colégio Americano de Medicina do Exercício, traz diretrizes para várias coisas, né? Tem diretriz para o treinamento de força para o idoso, tem diretriz para o treinamento de força geral. Então, a gente tem que seguir ou acompanhar, né, essas instituições para dar base para a gente prescrever o exercício físico. E aí, no caso do HIV/AIDS, a gente tem, por exemplo, as recomendações aqui, que foi publicada em 2016, relacionado à recomendação para a prática de atividade física para pessoas vivendo com HIV/AIDS. E foi o Ministério da Saúde que fomentou essa informação. Então, se você vai prescrever o exercício para pessoas que vivem com HIV/AIDS, você tem que. Esse documento é obrigatório que você tenha a leitura dele. Porque ele traz algumas informações importantes. Por exemplo, síntese dos estudos sobre treinamento aeróbio. Nesse caso aqui, a gente está verificando, ó, que o CD4, ele se manteve, não teve nenhuma modificação, certo? E aí, a gente verificou aqui também nessa outra parte, né, tem resultados bons, no caso aqui, treinamento de força, né, aumentou a massa muscular, né, então, relacionado a, vamos dizer assim, a capacidade funcional, funcionalidade, atividade do dia a dia dessa pessoa que tem o HIV/AIDS, o treinamento de força, ele melhora esse processo. Outra coisa que a gente verificou, né? Então, ele não faz mal, a gente verificou não, os estudos verificaram que ele não faz mal, não traz malefício à pessoa vivendo com HIV/AIDS. No entanto, esses resultados, eles são anteriores a alguns estudos bem importantes. Inclusive, esse pequeno, como posso dizer, esse pequeno comunicado nessa revista, a gente escreveu justamente falando dessa questão do treinamento combinado para pessoas que vivem com AIDS, né? Seria, deixa eu ver se coloquei a tradução, coloquei, seria aí uma perspectiva para o tratamento não farmacológico para pessoas que vivem com HIV/AIDS, né? O treinamento combinado. E a gente escreveu isso baseados nesse estudo aqui, e justamente, né, utilizou o efeito do treinamento combinado sobre os parâmetros imunológicos, físicos, bioquímicos em pessoas com HIV/AIDS. E olha só, aqui tem tudo detalhado, né? Depois eu mando para vocês os slides, se vocês quiserem. E aí tem aqui o protocolo de exercício para pessoas vivendo com HIV/AIDS, né? São todos esses exercícios aqui. E se você olhar um pouquinho mais em detalhes, são todos exercícios, eu vou dizer, exercícios básicos, né? Não tem nenhuma complicação a mais aqui. O único complicador aqui deve ser o agachamento. Se a pessoa não tem uma consciência melhor, às vezes ela não consegue fazer o agachamento, mas a gente pode substituir, por exemplo, pelo leg ou outras máquinas numa academia. E aí, beleza, são exercícios básicos. E aí, todos eles foram combinados. Esqueci de falar, né? Eles foram combinados aqui, ó, com exercício aeróbico, onde teve 30 minutos de caminhada. E pelo jeito não, pelo que a gente está vendo aqui, ó, ele foi monitorado. Então, na primeira, quarta semana,
intensidade livre, da quinta à 12ª semana, 60% do VO2 máximo, e da 13ª à 20ª, 75% do VO2 máximo. Um dos detalhes para gente que vai prescrever o exercício para pessoas que vivem com doença é isso: monitorar a intensidade do exercício, planejar, programar essas informações, porque é muito importante e é o que vai dar resultado, como a gente está vendo aqui, ó. Teve resultado nos padrões das células de defesa, resultado na composição corporal e resultados aqui, ó, nas capacidades biomotoras, né, ó, força abdominal, VO2 máximo melhorou, força máxima também melhorou, e o principal que eu gosto de falar muito é isso aqui, ó, a contagem do CD4 aumentou, ó, no início do treinamento era 529, pós período de treinamento 694. Então, o exercício foi efetivo em aumentar o linfócito CD4, que é aquele que a gente mostrou lá em cima, que o vírus HIV ataca, certo? E aí, antes de passar para a próxima doença, mais um exemplo, eu volto àquela imagem aqui do protocolo, que é o seguinte: nós, professores de educação física, a gente tem que ter isso aqui detalhado. E vocês estão vendo aqui que a gente tem o quê? A progressão do exercício, certo? Então, aqui, ó, repetições 12, intensidade mínima. Então, o primeiro mês aqui, ó, realizando 2 vezes, 3 vezes por semana, foi o básico. Então, as primeiras 4 semanas foram de familiarização. Após isso, a gente aumentou a intensidade. No entanto, ó, da quinta à 12ª, 2 séries de 15 repetições a 40% da intensidade. E isso a gente precisa mensurar. E observando algumas informações do professor Voltarelli, que é referência nessa área, um dos detalhes que ele falou justamente é isso. A gente precisa prescrever. Para a gente prescrever essa intensidade, a gente tem que fazer uma avaliação inicial. Né? Vai prescrever 40% do RM, a gente tem que fazer um RM. E por que eu estou dando ênfase nisso? Porque eu tive alguns alunos com HIV e eu usei esse protocolo. Pra vocês terem ideia, o colesterol dele ficou melhor até antes do diagnóstico que ele teve do HIV. Né? O CD4 melhorou muito. Ele tinha 10 anos que ele tinha o HIV/AIDS, vivia com HIV/AIDS, tomava o medicamento e a gente treinou 3 meses, 2 vezes por semana, e teve resultados surpreendentes. Então, só confirmando, a gente precisa monitorar, precisa firmar alguns parâmetros para a gente que vai prescrever exercícios com grupos especiais. Trazendo um pouquinho outra doença para a gente ter mais um parâmetro dessa questão, eu trouxe a esclerose múltipla. Esqueci de colocar ali, mas é a esclerose múltipla. Então, a esclerose múltipla é uma doença voltada, né? A gente acabou de falar de uma doença do sistema imunológico, agora a gente está falando de uma doença que acomete o sistema nervoso. Como a gente está vendo aqui, ó, a esclerose múltipla não tem uma causa específica ainda, mas o que acontece? Nosso sistema imunológico verifica, reconhece a bainha de mielina como inimigo, e ele vai lá, que combate, destrói a bainha de mielina, e essa bainha de mielina, que é, como a gente está vendo aqui, ó, ela vai ocasionar diversos problemas, grande parte deles voltadas ao sistema neuromuscular, e vai ocasionar a doença chamada de esclerose múltipla. Aqui tem outra informação, né, mostrando aqui as estruturas, as células gliais, né, que são as células que dão sustentação para os neurônios, e aí aqui a gente tem uma bainha de mielina preservada, saudável, e aqui uma destruída, caracterizando a esclerose múltipla. Outro fator importante que a gente tem que verificar na esclerose múltipla é o seguinte: aqui a gente tem um neurônio, né? Esse neurônio, o impulso nervoso sai daqui, né, do núcleo do neurônio e tem que chegar lá na parte final para ele fazer a sinapse, correto? E aí, essa condução do estímulo nervoso, ela costuma ser, né, ela é saltatória, como a gente está vendo aqui. Quem permite esse movimento e essa velocidade da condução do impulso nervoso é a bainha de mielina. E aí, essa bainha de mielina, no caso das pessoas que têm esclerose múltipla, ela é afetada. Então, esse impulso, que seria mais rápido,
No caso da pessoa com esclerose múltipla, ele é mais lentificado. E algumas questões fazem com que, por exemplo, eles sintam mais fadiga, né? E aí, para se detectar esclerose múltipla, tem alguns sintomas, tá? Ainda não sabe a causa, mas alguns sintomas. Eu vou trazer aqui só essa questão do sistema visual, né? As pessoas que têm esclerose múltipla, não todas, né? Mas podem, um dos sinais, né? Dos sintomas da doença pode vir pela questão do sistema aqui relacionado à visão. Pra vocês terem ideia, tinha uma aluna em uma academia, treinava judô, e ela descobriu a esclerose múltipla, porque ela percebeu que tinha muita fadiga, né? E num belo dia ela estava treinando, ela olhou para cima, ela não conseguiu verificar, né? A visão não conseguiu olhar mais para cima. E aí começou a achar estranho, olhou um dia, dois, e foi verificar, foi fazer consulta, teve que fazer o exame da coleta do líquor, justamente para detectar realmente se tinha essa questão da esclerose múltipla, né, se os neurônios estavam sendo afetados, e o diagnóstico se deu por essa questão. Então, diversos sintomas, como a gente pode ver aqui, são relacionados à questão da esclerose múltipla, e a gente tem que ter algumas noções sobre eles. Quando a pessoa tem um diagnóstico de esclerose múltipla, essa esclerose múltipla ela é manifestada de algumas formas. Tem pessoas que têm, e essas formas são essas 4 características. Tem pessoas que têm a esclerose múltipla recidivante reminente, que é essa aqui, ó, que mostra que tem sintomas, a gente costuma chamar de surtos mais esporádicos, certo? Tem a esclerose múltipla primária progressiva, ou seja, tem os surtos sempre e, consequentemente, cada vez mais esses sintomas, esses surtos vão agravando. Tem uma esclerose múltipla secundária progressiva, esses surtos, eles são aleatórios, mais passados, né? Mas cada vez mais graves. E a esclerose múltipla primária recidivante, que tem esses surtos, eles têm os surtos constantemente, no entanto, eles têm alguns polos e vão ficando mais graves. Diversos estudos trazem que o exercício físico é aconselhado nessa característica aqui, ó, esclerose multirecidivante reminente, justamente porque ela é mais esporádica, e aí fica mais fácil de treinar pessoas com esclerose múltipla, certo? Alguns medicamentos, né? Temos aqui alguns que vão ajudar na fadiga, outros que vão modular o sistema imunológico, reflexo miotático relacionado aí à questão do sistema neuromuscular, reflexo espinhal e contratilidade muscular. No quesito fadiga, o exercício físico, por mais que gere uma determinada fadiga, a gente consegue dosar a intensidade para diminuir um pouquinho essas fadigas, e há relatos de alguns alunos que já tive que ajuda nesse processo. Outra característica importante, que já passando para o próximo, é justamente isso aqui. Pessoas que têm esclerose múltipla, e tem alguns estudos mostrando, pessoas que estão abaixo do trópico, da linha do Equador, têm mais prevalência de esclerose múltipla, né? E aí, pessoas com sensibilidade ao calor, portadores de esclerose múltipla, são mais tolerantes ao exercício aeróbio ou ao treino de força. Por que eles fizeram isso? Por consequência dessa informação, né? A temperatura, ela faz com que tenha mais surtos, mais sintomas a pessoa que tem esclerose múltipla. E aí, tem até esse pesquisador aqui, se alguém aí já pesquisar ou trabalhar com esclerose múltipla, o Ulrich Daugas, que tem diversos artigos trazendo a esclerose múltipla e o exercício físico. Então, é bastante importante dar uma estudada, buscar esse pesquisador. Então, ele quer saber se o exercício aeróbico, essa sensibilidade ao calor que tem as pessoas de esclerose múltipla, se ela é mais tolerante ao exercício aeróbico ou ao treino de força. E aí, olha só que maravilha, né? Maravilha, eu falo pela descoberta, pois vai direcionar a gente na prescrição do exercício. Então, a gente verifica aqui, ó, o exercício de resistência, o exercício aeróbio. E aqui o exercício... Opa!
tradução errônea aqui. O exercício de resistência, que é o exercício de força, e o exercício endurance, que no caso é o exercício aeróbio, né? Então, o treino de força é a bolinha aberta, e o treinamento aeróbio é a bolinha fechada. Então, foi verificado aqui, ó, bolinha aberta, que é o treino de força, que essa temperatura, como a gente está vendo aqui, ela teve uma menor alteração pós-exercício se relacionado ao exercício aeróbio, certo? Então, pode ser que o treinamento de força seja uma alternativa melhor do que o exercício aeróbio, né, em pessoas que têm mais sensibilidade, né, da temperatura, e por consequência da temperatura, isso pode ocasionar maiores sintomas nessa pessoa que tem mais sensibilidade, né, e vive com a esclerose múltipla. Então, olha só que importante uma informação, né? Ah, professor, eu quero saber o protocolo. Manda aí, depois manda esse artigo, ou então usa aí essa informação do título, né, e dá uma buscada, e a gente vai conversando, beleza? Muito bem. Outra informação importante sobre a esclerose múltipla é, por exemplo, olha o pesquisador que eu falei aí de novo, né? Ele verificou que as pessoas que têm esclerose múltipla, elas tendem a ter as fibras de contração lenta, mais contração lenta, tipo 1, isso. Mas elas ficam, com o tempo, né, por consequência da doença, elas têm mais prevalência de fibras de contração lenta em comparação a pessoas que têm fibras de contração rápida. Ou seja, também é importante a gente verificar qual o treinamento mais adequado para esse tipo de fibra e qual o treinamento que propicia, né, vamos dizer assim, uma melhor efetividade das poucas fibras de contração rápida que as pessoas com esclerose múltipla têm. Então, assim, a gente consegue ter um trabalho bem interessante em diversas doenças, só que essas informações que eu estou trazendo é que a gente consiga usar essas informações na nossa prescrição do treinamento. E é isso que vai fazer a diferença. E outra coisa, outro detalhe importante, que a gente busque, acabei de informar alguns autores importantes, como Ulrich Dalgas, relacionado à esclerose múltipla e o exercício físico. Além disso, a gente tem que buscar diversos outros autores bem confiáveis e referência nas doenças, não só nas doenças, mas também no treinamento de força, na prescrição do exercício físico, né? Acredito quem é da educação física aí deve conhecer diversos desses aí, né? Eu só vou destacar o professor Fabrício Voltarelli, que é lá da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e faz um trabalho magnífico com pessoas que vivem com doença e exercício, né? É ruim que a gente empolga, né? Mas temos aqui, ó, Maria Fiataroni, que foi a primeira pesquisadora a utilizar o treinamento de força em idosos acima de 90 anos, olha que fantástico. Professor Cláudio Batalini, que é aqui do Brasil, é lá da Universidade Carolina do Norte, e faz um trabalho também fantástico em exercício físico e câncer. Pedro Halal, que vocês devem ter visto aí na TV, aí, falando do Covid e tudo mais, ele é profissional de educação física, trabalha mais com epidemiologia, e diversos outros aqui que vocês devem conhecer relacionados ao treinamento, tá bom? Outra coisa que a gente tem que ter em mãos, e a competência que a gente tem que ter, é utilizar bons livros. Esses 2 livros são referência na nossa área, né? E acredito que vocês já conheçam eles. Esses 2 novos aqui, Fisiologia Clínica do Exercício, né, da Vivian Hayward, relacionada à avaliação da prescrição do exercício. Esse outro aqui, ó, Fisiologia do Exercício Clínico, da Linda Lemura, esse e o polo aqui de baixo aqui são fundamentais para quem vai prescrever exercício para pessoas que vivem com doenças. E temos diversos outros aí relacionados ao treinamento de força, ao exercício físico, alguns novos aí, como a gente está vendo, programas de condicionamento extremo, né? Esses novos aqui, ó, treinamento esportivo, surgiu há um mês atrás, método de treinamento de força há uns 2 meses atrás, né? E tem esse livro aqui, que está na sua 2ª edição, que é um livro bem atualizado, relacionado à fisiologia do exercício, do professor Kramer, que é quem é da educação física e conhece do treinamento de força,
e ele, em parceria com o Fleck e o Deschenes. O Deschenes é um professor que trabalha muito com pesquisa analisando o músculo, né? Pesquisas mais celulares. Então, esses aqui são fundamentais para quem quer prescrever exercício para pessoas que vivem com doenças. E finalizando a nossa conversa aqui hoje, né? Vamos falar um pouquinho das aplicações práticas, né? Você, profissional de educação física, que vai prescrever o exercício, você tem que ser uma pessoa proativa, você tem que atualizar-se, pegou a informação, aplica na prática, aprendeu um novo método, aplica a você, vê qual a percepção o seu corpo vai ter, né? E aplica. Não adianta nada a gente conhecer e não aplicar. Não tenha medo. Na área da prescrição de grupos especiais, grupo de risco para pessoas que vivem com doença, você não pode ter medo. Não ter medo de conversar com o médico, não pode ter medo de prescrever o exercício, tá? Obviamente, você tem que estar embasado, como eu acabei de falar, proatividade, atualização, conhecimento. Se você tem tudo isso, você vai deixar o medo de lado e vai ter coragem, né? Uma outra coisa fundamental que eu vejo muito na prática. Às vezes chega um aluno para você que tem uma doença, você acha que é só, não, é só fazer um exercício mais leve, levinho. Não é assim. Acabei de falar aí das pessoas que vivem com HIV, você tem que prescrever, fazer o teste de carga máxima. Precisa prescrever, a diferença é prescrever dentro de parâmetros, né? Não adianta só fazer mais levinho. Chegou um hipertenso, é só fazer uma intensidade mais baixa. Não, será que ele pode fazer isometria? Será que o hipertenso pode fazer exercício combinado? Qual é o exercício que aumenta mais a pressão arterial dessa pessoa? Então, esses detalhes a gente tem que ter na ponta da língua, beleza? Então, nunca subestime a doença. Conversar e fazer parcerias com médicos e outros profissionais da saúde. Isso é o básico. Se você vai trabalhar com doenças, quem é que trata da doença? É o médico. Então, você tem que ter parceria com o médico. Inclusive, essa parceria é o que vai fazer com que você tenha clientes, correto? Vocabulário técnico. Lá no início da nossa conversa hoje eu falei, que é justamente a diferença dessas terminologias. Pode ser que vai passar batido? Pode, mas já pensou se você chega certinho, com os termos tudo bonitinho, né? Como eu mostrei, o nome do remédio, né? Já sabe onde vai ocasionar, onde cada remédio vai atuar. Se você sabe que o remédio, por exemplo, no HIV, vai estar um efeito colateral, que é o aumento do colesterol, né? Então, essas informações vão fazendo você um arcabouço legal e vai fazer com que você converse com o médico de tete a tete. Não tenha medo, beleza? E digo mais, poucas pessoas estão fazendo isso. Notificações e atualizações, busque, né? Coloca algumas notificações, eu ia mostrar o celular, não está por aqui, mas no celular, baixe aplicativos onde tem estudos relacionados às doenças, coloca lá, de vez em quando, se você trabalha com esclerose múltipla, entra lá, Sociedade Brasileira de Esclerose Múltipla, dá uma olhada semanalmente, mensalmente, para ver o que está acontecendo, se está por dentro. Dominar metodologias de treino, ou seja, tá ali, caixa de ferramentas. Nós profissionais de educação física, que prescrevemos o exercício físico, a gente tem que ter uma caixa de ferramenta grande, para a gente adequar a cada aluno. Não gosto de treinamento funcional. Você não gosta, mas você tem que saber, porque às vezes é a diferença lá do treinamento funcional que vai fazer o seu aluno gostar mais de você, aderir a você, e, além disso, ser o diferencial na condução da prescrição do exercício para a melhora que ele precisa, para diminuir a fadiga, para aumentar o linfócito CD4, para aumentar a neurogênese e as conexões nervosas. Então, são questões importantes que a gente tem que ficar conectado e atento, tá? Ou seja, quanto mais metodologia, mais sua caixa de ferramenta tiver conhecimento, melhor. E dominar as especificações de cada doença. Falei aqui para vocês algumas especificações de algumas doenças, né? 2 doenças em especial, né? E, consequentemente, após o CONAESV, a gente vai direcionar vocês a um curso que vai ser exercício físico e Parkinson,
que eu atualmente atendo alguns clientes com Parkinson, já trabalhei com alguns projetos, e aí se você quiser fazer, depois tem informações, mas que a gente consiga dominar as especificações de cada doença. Beleza? Muito bem. Esse e-mail aqui é só para mostrar que já tem pessoas, né, trabalhando com públicos, com grupos especiais, populações especiais, grupo de risco, tá? Eu recebi um e-mail recentemente de uma professora que já tem um direcionamento de trabalho para esse grupo. Então, isso é atual. Então, isso é ficar atualizado. Beleza? Muito bem. Para encerrar, desculpa o nariz aqui, é porque a gente está numa sala fechada e possivelmente alguma coisa está atacando a minha alergia. Muito bem. Temos aqui duas palavras para encerrar: envolvimento e comprometimento. Muitas vezes a gente vê profissionais em qualquer área, mas eu vou trazer educação física, que é o que eu presencio sempre, ver profissionais envolvidos, mas a gente não vê profissionais comprometidos. Qual é a diferença? O café da manhã tradicional nos Estados Unidos é ovo e bacon. Para esse café da manhã funcionar bem, ele tem que ter ovo e bacon. A galinha, ela só doa o ovo e tá tudo certo, vai ter o café da manhã. O porco não, ele doa, apesar da gente usar só o bacon, para ter o bacon, ele doa toda a sua vida. Então é isso que eu quero e eu espero que a gente faça, que a gente utilize a nossa profissão, você, se é de outra profissão, e você que é profissional de educação física, não tem apenas um envolvimento com a educação física, que você tenha um comprometimento. Acabei de falar da aplicação prática, diversas coisas que a gente tem que fazer, né, para prescrever o exercício físico para grupos especiais de forma mais assertiva, de forma que você tenha sucesso. Então, não basta estar envolvido, a gente tem que estar comprometido. E é isso que eu queria passar para vocês. Agradeço imensamente a todos que assistiram aí essa palestra, vai ter um bônus aí de alguns cursos, então fique atento ao Quinto Conaesv, aproveite a próxima palestra, bom descanso, grande abraço, aí está o meu e-mail, aqui está o meu Instagram, bom descanso e até a próxima. Valeu!